Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a Rosa dos Ventos, como ela é formada, os pontos cardeais e a sua utilização. Vou deixar aqui ao lado para você a Rosa dos Ventos completa. Você vê que ela é formada pelos pontos cardeais, pelos pontos colaterais e pelos pontos subcolaterais. Primeiro eu vou explicar para vocês os pontos cardeais. Olha aqui, nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Você deve ter escutado alguma vez na vida que o sol nasce no leste. Eu vou ensinar uma frase bacana para você gravar. Ó, leste, lá nasce o sol. Sim, o sol nasce no leste. E por que isso acontece? Isso está relacionado diretamente a um dos movimentos da Terra, que é o movimento de rotação. Esse movimento a Terra faz no seu próprio eixo, girando no seu próprio eixo. E isso dura aproximadamente 24 horas. Agora pense comigo, esse movimento ele é de oeste para leste. Então, assim você sabe que o lado que vai ser primeiro iluminado pelo Sol é o lado leste. Então, quando ela vai girando, o lado leste recebe o Sol primeiro. E é por isso que o Sol nasce no leste. Sabendo que o Sol nasce no leste, você vai ver que o movimento aparente do Sol, o Sol nascendo no leste, ele vai se pôr no lado oposto, que é o lado oeste. Muito bem. Então, nasce no leste e se põe no oeste. Assim, a gente tem os pontos cardeais. Sabendo o lado leste, por exemplo, você quer ir para a direção norte, é só você seguir reto, sabendo que a sua direita está aonde o sol nasceu. Você quer ir para o sul, você vem nessa direção e assim é contemplado com a direção sul. E esses são então os pontos cardeais. Você percebe que entre o norte e o leste há uma direção. E aí vão surgir os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, nós temos o que a gente chama de nordeste. Percebam, é a combinação do norte, do N, com o leste, que em inglês é west, né? West. Então, faz o NE, que significa nordeste. Percebam que entre o leste e o sul também há uma direção. E assim a gente forma o sudeste. Indo para o lado oposto, entre o norte e o oeste, há uma direção, que é o noroeste. E a mesma coisa entre o sul e o oeste, que nós temos uma direção, que é o sudoeste. Assim a gente forma os pontos subcolaterais. Vou deixar ele só aqui para vocês. Percebam, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Vamos agora juntar os pontos cardeais e os pontos colaterais para vocês. Percebam, mas a Rosa dos Ventos ainda não está completa. Há uma outra direção entre os pontos colaterais e os pontos cardeais. E aí muita gente tem dificuldade, mas aqui no Geografia Irada eu vou ajudar você para você não esquecer. Venha comigo aqui, ó. Percebam que entre o cardeal e o colateral há um espaço. Então, entre o norte e o nordeste. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar primeiro o cardeal, então eu escrevo ali norte, e vou pegar o meu colateral, nordeste. Então fica N, N, E. Marcelo, é assim que se pronuncia? Norte, nordeste? Não. A pronúncia é só o começo do cardeal e depois o colateral. Então o nome certo é nordeste. Percebam que é uma direção entre o leste e o nordeste. Primeiro vai o quê? O cardeal. É só o começo, então é este, nordeste, ex-nordeste. E assim você vai complementando todas as rosas, né, toda a Rosa dos Ventos com os pontos subcolaterais. Percebam, entre o leste e o sudeste. Então é o este, sudeste. Entre o sul e o sudeste. Sul, sudeste. E assim, então, fica fácil para você
ter o complemento de todas as rosas dos ventos. Sabendo a rosa dos ventos, agora nós vamos aí usar na sua aplicação a rosa dos ventos, que é para se localizar. Então, eu estou, vamos supor aqui essa imagem, vamos fazer de uma partida de futebol. Gosta de futebol? Vamos fazer uma partida de futebol. Então, percebam aqui a jogada de um gol de futebol. Sabendo que o Sol está nessa posição e o gol foi marcado às 16 horas, 4 horas. Bom, se o Sol ele nasce no leste no período da manhã, quando ele está no período da tarde, ele está no lado, muito bem, no lado oeste. E aí você sabe que o Sol está ali, 16 horas, então ali é o lado oeste. Consequentemente, no outro lado é o lado leste. Se o leste é aqui, para frente é o norte, para trás é o sul. Agora é só você ver a direção da bola. Então, o jogador A passou para o jogador B, jogou para o lado oeste, que lançou para o jogador C, que está na posição norte. E esse jogador, ele chutou no gol. E ele chutou entre o norte e o leste, ele chutou para nordeste. Eu espero que você tenha entendido. Se você gosta desse tipo de material, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, que 2 vezes por semana nós temos aqui um vídeo novo para você e diariamente um short com desafio. Desafio você vai ver no canal que nós temos vários desafios aqui. Um beijo no seu coração. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia.